Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você a esse novo curso ao qual nós vamos estar ministrando todos esses domingos aqui a partir das 10 horas da manhã. Eu quero primeiramente agradecer a você que acompanhou ao último curso ao que nós demos aqui, que nós demoramos aí 4 domingos para poder explicar de como nós servimos a Cristo. E o nosso texto-chave, nosso texto base foi justamente Mateus capítulo 16 e a partir do versículo 24 ao versículo 28, amém? E eu espero, realmente eu espero que você tenha aprendido como servir realmente a Cristo, como servir a Jesus. Não da nossa maneira, nem da maneira dos outros, mas da maneira ao qual a Bíblia nos ensina e a Bíblia nos explica em nome de Jesus. Amém? Então hoje vai ser uma aula introdutória com o tema justamente sobre o panorama da carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios. Amém? Então um panorama bíblico justamente da carta à igreja aos Efésios. Então se eu fosse você, eu já pegava a tua caneta, já pegava o teu papel, já deixava do lado aí e o principal, pegasse a sua Bíblia em nome de Jesus para que você pudesse estar acompanhando esse estudo bíblico, esse panorama ao qual nós vamos estar ministrando aqui. Não me pergunte quantas aulas que vai dar, amém? Nós vamos estudar capítulo por capítulo do livro de Efésios. Hoje é só uma aula introdutória, ao qual nós vamos estar postando no domingo às 10 horas da manhã e vamos estar explicando hoje aqui o que nós vamos estar examinando e vendo nesse livro e o que há de tão especial que Deus tocou no meu coração justamente para mim poder estar ministrando e falando a todos vocês sobre esse livro que para mim é uma das cartas mais maravilhosas do apóstolo Paulo em nome de Jesus. Todas elas são tremendas, todas elas são maravilhosas, mas essa e a carta aos Romanos são duas que me deixam realmente feliz quando leio ou até quando eu estudo em nome de Jesus. Então, para mim, as duas principais cartas é justamente a carta aos Efésios e a carta aos Romanos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, antes de nós começarmos aqui justamente a nossa aula introdutória, porque eu tenho certeza que aqui vai ser uma aula introdutória, ao qual nós vamos estar ministrando durante pelo menos 25, 30 minutos ou até mesmo 40 minutos aqui. Nós vamos estar ministrando, não quero ministrar muito longo essa aula, porque essa aula, como eu falei para você, é uma introdução, um pontapé inicial para que nós possamos entender o livro de Efésios, o livro que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Então eu não gostaria aqui de estar prolongando muito aqui com vocês em nome de Jesus essa aula, mas eu tenho certeza que nessa aula Deus já vai começar a falar com você, Deus já vai começar a transmitir a palavra dele ao seu coração em nome de Jesus, porque esse é o foco principal do Evangelho. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, ao qual passou comigo, ao qual eu dei aula para eles presencialmente, eu sempre falava o seguinte: se nós formos ministrar um curso, se nós formos pregar e não houver conversão e não houver arrependimento diante do povo, o povo não se arrepender por aquilo que você pregou, por aquilo que você mostrou, não precisa ter choro, show, essas coisas, mas arrependimento dentro do coração da pessoa. Se isso não ocorrer com a pessoa, então a sua pregação não foi uma pregação genuína, porque a pregação genuína, ela causa impacto, ela causa a pessoa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e todos os seus males ao qual a pessoa ela vinha cometido. Então isso era justamente a pregação do Evangelho. Amém? O apóstolo Pedro, quando ele saía e ele falava do Evangelho, a Bíblia fala que vidas e vidas se rendiam aos pés de Jesus. Não é à toa que a primeira hora que ele saiu para ministrar o Evangelho, que foi justamente em Atos capítulo 2, quando ele abriu a sua boca, mais de 3.500 pessoas se renderam a Cristo naquele momento. Então, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele causa esse impacto. Ele faz com que a pessoa comece a analisar a vida dela e ver que o único que pode fazer com que a vida dela seja salva é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas antes de nós entrarmos na introdução dessa aula aqui,
desse curso em que nós vamos dar aqui para vocês, eu gostaria de fazer um convite a você. Que você entre no meu canal ali e você se inscreva em nome de Jesus. Mas antes de você se inscrever, eu faço um desafio a você. Entre no canal, olhe os vídeos e os conteúdos ao qual o canal tem, amém? Se os conteúdos que tem lá agradar você, você vê que realmente é algo de Deus para a sua vida, então você vai lá e você se inscreve no canal e também me ajude compartilhando com mais pessoas. Pois o seu compartilhamento, a sua ajuda para nós é muito importante em nome de Jesus. Então é o desafio que eu faço. Entra lá, se você gostar do conteúdo ao qual nós estamos ministrando, você se inscreve e compartilhe com outras pessoas em nome do Senhor Jesus, amém? E lá tem bastante coisa legal, bastante coisa bacana, lá tem oração, ao qual nós postamos todas as sextas-feiras, nós postamos uma oração nova, que é o short que nós falamos, postamos uma oração nova, todos os domingos nós temos uma aula diferenciada, amém? Um mini curso, vamos dizer assim, um mini curso de teologia em nome de Jesus. Nós acabamos de terminar 4 semanas ao qual nós falamos de como servir a Cristo em nome de Jesus, e agora nós vamos começar esse estudo da carta aos Efésios em nome de Jesus, amém? Então, cada domingo tem uma aula nova, tem algo novo esperando por você às 10 horas da manhã, amém? Esse é o convite que eu faço para você. Todas as aulas que nós ministramos, ela fica gravada em nome de Jesus no YouTube. Então, se você perdeu uma aula, é só você voltar lá, acessar, e você pode ter certeza que você vai assistir essa aula e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Outro convite que eu gostaria de fazer a você é justamente para as nossas lives. Amém? As nossas lives que está sendo todas as segundas-feiras às 9h30 da noite. Então, se você não tem nada, se você não tem culto na sua igreja, se você chega em casa e você gostaria de ouvir uma palavra de força, uma palavra de edificação para a sua vida, todas as segundas-feiras, às 9h30 da noite, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, em nome do Senhor Jesus, amém? E se você perdeu uma live, basta você acessar o canal, que a live vai estar lá gravada e você vai poder assistir e ser muito abençoado em nome de Jesus. Outra coisa que eu ia te pedir, né, para vocês, e a live, antes de eu pedir isso, a live, ela dura no máximo meia hora, gente. É das 9h30 até as 10 da noite. É o máximo que a live dura. E assim, é bastante conteúdo. Nós estamos passando um conteúdo de batalha espiritual. E Deus tem falado a cada segunda-feira ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Então tem sido muito legal, muito bacana. Você que gostaria ou você que quer realmente aprender sobre o mundo espiritual, você não pode perder e nem ficar de fora das nossas lives em nome de Jesus, todas as segundas-feiras às 9h30 da noite, amém? E outro pedido que eu gostaria de fazer a vocês, se você gostar de um vídeo, se você vê que aquele vídeo edificou a tua vida, deixa lá o teu like, deixa o seu comentário. Se aquele vídeo que você assistiu, se aquela pregação, ou aquele estudo, ou aquele louvor, ou aquela oração mexeu no seu interior, mexeu no seu coração e você sentiu algo de Deus, deixa o seu comentário, porque para a gente é muito importante nós sabermos se esses conteúdos ao qual nós estamos postando está sendo relevante para as pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Então, vamos lá então? Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e não se esqueça também, você que ainda não é inscrito no canal, entre lá, dá uma olhada. Se você gostar do que você assistir, você se inscreve e me ajuda compartilhando o canal com mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Porque o meu propósito, o propósito que Deus colocou no meu coração é justamente de falar do amor de Cristo para a sua vida e para as demais pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Gente, nós vamos estar vendo um panorama bíblico, né? O que significa panorama, né? O que significa principalmente um panorama bíblico? Quando você estuda teologia, você precisa analisar que existem várias matérias justamente na teologia. Então na teologia você tem teologia sistemática, que a teologia sistemática vai estudar a criação dos anjos, angelologia, salvação, que é soteriologia, armatologia, que é a doutrina do pecado, amém? Você vai estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então existem várias divisões teológicas, amém? Várias matérias que estudam
o texto bíblico, que estudam a Bíblia em si. Você tem bibliologia, você tem várias outras, arqueologia também entra justamente num contexto bíblico, num contexto teológico, em nome de Jesus. Então você tem várias matérias ao qual vai mostrar para você uma história, uma realidade que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos conta. Amém? Então eu queria começar essa aula com vocês dando essa introdução e explicando para vocês que dentro das matérias da teologia existem os panoramas bíblicos. A palavra panorama, ela significa o quê? Uma visão não superficial, mas uma visão aprofundada justamente do texto bíblico, do contexto histórico. E para dar um exemplo sobre a questão de panorama, nós temos o exemplo do panorama bíblico do Antigo Testamento. Amém? Por que o panorama bíblico do Antigo Testamento, Marcos? Porque existem duas vertentes. Você sabe que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Nós temos o Antigo Testamento, que conta praticamente toda a história do povo de Israel, não é? Desde a sua criação, desde o seu momento em que Deus o escolhe para a questão da sua caminhada com Deus, não é? Você vê esse panorama justamente, você vê isso acontecer com o povo de Israel, e você vê o Novo Testamento, né? Você vê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que já se mostra uma questão justamente não histórica do povo de Israel, mas já se mostra a história da fundação da igreja, amém? Da igreja de Cristo. Então nós falamos que o Novo Testamento é o simbolismo da nova aliança de Cristo com a humanidade. Nós temos a antiga aliança, que foi justamente decretada justamente com Moisés, amém? Com a antiga aliança que foi feita com Moisés, né? E se você andar um pouco mais para trás, você vai ver que Deus também faz uma aliança com a humanidade, justamente no livro de Gênesis, capítulo 6, quando ele decide destruir a humanidade. Mas depois, quando ele observa Noé, amém? E ele vê que Noé era um homem íntegro e reto e temente a Deus, por causa dos princípios ao qual Noé havia aprendido sobre Deus, então Deus decide não destruir a humanidade e dar continuidade para a humanidade. Então você vê que a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ela é muito complexa e nos mostra algo diferenciado do que o mundo nos mostra. Amém? Se você pegar num panorama bíblico do Antigo Testamento, se você pega o livro de Gênesis principalmente, você vai ver que como que pôde, justamente Moisés escrever o livro de Gênesis e como que ele pôde principalmente escrever o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Gênesis, que fala justamente sobre a criação de Deus, não é? E depois fala sobre a questão da criação do homem, da mulher e da queda do ser humano também, em nome de Jesus, a partir do capítulo 3. Então você começa a analisar. Então o que o panorama ele faz? Ele estuda aprofundadamente o texto bíblico, o livro da história, não é? E nós temos justamente no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é dividido em algumas partes. Você vê que você pega a primeira parte, ela é dividida justamente entre o livro de Gênesis ao livro de Deuteronômio, que nós chamamos de os Pentateucos, não é? Então você tem uma visão panorâmica sobre esses livros, não é? Que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que conta praticamente toda a trajetória e toda a criação de Deus, né? Deus criou o mundo no livro de Gênesis, que a palavra Gênesis significa início, então se deu o início de tudo, amém? Moisés, ele escreve essa questão do início justamente inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor. Lembra que eu falei para você que o panorama bíblico vai mostrar para você algo diferenciado do que o mundo acredita ser, né? O mundo acredita que o mundo foi criado pelo Big Bang, que houve uma explosão e depois dessa explosão começou a criação de todo o universo e também a questão da criação dos planetas, do Sol, da Lua, todas essas coisas. Então os cientistas eles têm uma base da sua crença, eles depositam a sua crença justamente nessa questão sobre a criação do mundo, mas nós que somos cristãos, quando nós analisamos a Bíblia, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que o mundo foi criado por Deus e para Deus. Não é à toa quando você pega Hebreus capítulo 11, você vai ver a partir do versículo 1 e versículo 2, você vai ver que pela fé nós acreditamos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, amém? Então isso é uma visão panorâmica, é uma visão ao qual você tem diferente do que o mundo vem nos mostrar,
Amém? Então, o Antigo Testamento ele é dividido justamente nesses 5 livros que nós chamamos de Torá ou Pentateucos, amém? E depois sim, começa-se a história do povo de Israel, amém? Ali você pega principalmente no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, você pega esses 3 livros e você vai ver que é toda a questão de leis que Deus passa para o seu povo, porque o povo naquela época não tinha um padrão ainda, né? Não tinha um rei, não tinha uma rainha e não tinha assim um padrão, vamos dizer assim, ao qual eles haveriam de seguir. Então, quando a lei é dada a Moisés no livro de Êxodo, não é? Então, a lei é dada para quê? Para que o povo tivesse um padrão para seguir, amém? Uma visão para seguir. Porque até então não existia esse padrão em nome de Jesus. Até então as pessoas elas só seguiam a Cristo não por causa de uma lei, não por causa de uma obrigação ao qual elas tinham que cumprir, amém? Mas elas seguiam a Cristo pelo aquilo que eles acreditavam ser Deus, pelo aquilo que eles haviam aprendido de pai para filho, foi se passando gerações e aí as pessoas entendiam que elas deveriam ter um caráter diferente de todo o resto da humanidade em nome de Jesus. Amém? Mas isso é um assunto que nós podemos tratar mais para frente, mas é só explicando sobre essa questão do panorama que ela estuda justamente sobre isso. Então estuda sobre o Pentateuco, os livros históricos que começa em Josué. Josué, quando ele começa, justamente ele mostra a entrada do povo de Israel à Terra Prometida. Amém? E depois você tem os profetas maiores e os profetas menores, ao qual profetizaram dentro da história do povo hebreu em nome de Jesus. Amém? Aí você tem o livro de Cânticos, né? Você tem o livro de poemas, como o livro de Salmos. Jó também é considerado um livro poético, né? O livro de Salmos era um livro de louvor, né? E adoração a Deus. E aí você estuda também sobre isso. O panorama do Antigo Testamento mostra sobre essa questão do livro de Salmos e também do livro de Jó. E uma questão, né, que é levantada justamente em um contexto com outras pessoas, com outros teólogos. Alguns teólogos acreditam, outros não acreditam que Jó realmente foi uma pessoa que existiu, né? Alguns teólogos acreditam que Jó existiu realmente, mas outras dizem que era apenas algo poético, amém? Algo que é uma história poética a vida de Jó. Eu particularmente acredito que Jó realmente existiu, amém? Porque não teria o porquê Deus colocar uma parábola dessa no Antigo Testamento, mostrando o sofrimento de Jó e mostrando a sua vitória depois. Então eu acredito que realmente Jó existiu, essa é a minha crença em nome do Senhor Jesus. Então o panorama bíblico ele vai estudar justamente isso, que é toda a história do povo hebreu. Aí olha só como é que é interessante, de Gênesis até o livro de Malaquias, foi um período do povo de Israel. Amém? Depois Deus interrompe esse período, não levantando mais nenhum profeta. E aí se tem o período do silêncio que nós chamamos, não é? Então a Bíblia já não mostra essa questão do silêncio ao qual ocorreu. Só que aí nós temos bases históricas que mostram justamente o que ocorreu dentro desse período aí dos 450 anos de silêncio de Deus, ao qual Deus não levanta nem um profeta e nem uma pessoa para falar com o povo de Israel. Amém? Então olha só como é que é interessante. Se tem esse silêncio, e aí Deus quebra esse silêncio justamente no Novo Testamento. Então existe um panorama bíblico que se estuda o Novo Testamento. Amém? Que é justamente a nova aliança, que Deus quebra o silêncio, enviando o anjo a primeira vez aparecendo justamente para Zacarias e depois aparecendo para Maria e prometendo que viria o Salvador. Então o panorama bíblico do Novo Testamento mostra justamente a nova aliança, mostra justamente a concretização dessa aliança, amém? De Deus com o homem, para com o homem, porque esse era o propósito de Deus desde a fundação do mundo, era ter essa aliança com o homem, amém? Deus ele criou o homem não para que o homem fosse distante dele, mas para que o homem estivesse perto dele. Não é à toa que quando você pega o livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia para justamente conversar com Adão. Então olha só como é que é interessante. Deus queria e sempre gostou dessa proximidade do homem para com ele, amém? E aí justamente nós chegamos no livro de Efésios, amém? Que é justamente as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve praticamente 13 cartas, né?
O livro de Hebreus, né, tem-se uma discussão dizendo que o próprio apóstolo Paulo, que escreveu também o livro de Hebreus, e alguns acreditam que tenha sido Barnabé que tenha escrito o livro de Hebreus. Eu não acredito que Paulo tenha escrito o livro de Hebreus. Por quê? Porque se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, e principalmente essa que nós vamos estar lendo, nós vamos estar estudando, se você pega todas as 13 cartas do apóstolo Paulo, Paulo ele começa a se mostrar como um servo de Cristo, amém? Então ele se apresenta para as pessoas. Ele fala, Paulo, levantado por Cristo como apóstolo de Jesus, não por mãos de homens, mas por Jesus Cristo, por Deus, amém? Então você vê todas as cartas do apóstolo Paulo, ele tem uma saudação. E a carta de Hebreus não começa com essa saudação. Então é algo que nós temos que pensar, né? Para ver se realmente é essa carta direcionada ao apóstolo Paulo. Alguns dizem que pelos ditos que foram escritos no livro de Hebreus, lembrando a todos vocês que o livro de Hebreus ele foi escrito para o povo judeu, para o povo hebreu, amém? Por isso tem o título de Hebreus. Então todos os capítulos que você pegar ali é direcionado ao povo hebreu, amém? Não é direcionado ao povo gentil. O povo gentil é direcionado às outras cartas do apóstolo Paulo, que é o livro dos Romanos, livro aos Coríntios, livro dos Efésios, livro dos Filipenses. Então foram essas que foram justamente mostradas para o povo gentil. Já Hebreus não, Hebreus ele foi justamente direcionado para o povo hebreu, o povo de Deus mesmo ali. Amém? Então olha só como é que é interessante. Só que alguns teólogos dizem que alguns dizeres do livro de Hebreus dá de se entender que é justamente o apóstolo Paulo que escreveu, mas até hoje não foi se provado isso. Então se não foi se provado, a gente não fala. Eu costumo dizer o seguinte, foi o que eu aprendi nessa caminhada minha com Cristo, que quando a Bíblia fala, nós falamos, mas quando a Bíblia se cala, nós nos calamos também em nome de Jesus. Então isso significa panorama, amém? Ele vai justamente levantar e aprofundar você nesse estudo. E é o que justamente nós vamos estar fazendo aqui no livro de Efésios. Nós vamos ter um panorama bíblico do livro de Efésios. Então o que nós vamos estar estudando nas nossas aulas, no decorrer das nossas aulas? Então nós vamos estar estudando o quê? O primeiro ponto que nós vamos estar levantando aqui, né, é justamente sobre a vida do apóstolo Paulo. Amém? Porque o apóstolo Paulo, no versículo 1 de Efésios capítulo 1, ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então nós vamos ver como que o apóstolo Paulo ele se tornou o apóstolo. Amém? Teve uma trajetória para que o apóstolo Paulo pudesse chegar justamente a esse apostolado. Não foi de qualquer maneira. Amém? Se você pegar a história e a trajetória da vida do apóstolo Paulo, você vai ver que nunca que o apóstolo Paulo, por uma visão humana, nunca que ele poderia ser um pregador do evangelho. Amém? Nunca que ele poderia ser um homem ao qual escreveria praticamente todo o Novo Testamento, praticamente todos os livros do Novo Testamento. São 13 cartas aí que compõem o Novo Testamento, foram escritas pelo apóstolo Paulo. A maioria dos livros foram escritas pelo apóstolo Paulo. Os únicos livros que não foram escritos pelo apóstolo Paulo foram os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e foram também as outras epístolas, as epístolas de João, que é 1º, 2º e 3º João. O próprio livro de João escreve o livro de João também. E aí você vê as epístolas do apóstolo Pedro, que é 1º e 2º Pedro, amém? Você vê o Apocalipse, que foi escrito também pelo apóstolo João, e aí você vê os outros livros, tipo o livro de Tiago também, que foi escrito pelo apóstolo Tiago. Esse Tiago, ele era justamente irmão de Cristo, amém? Irmão de Jesus. Não foi aquele Tiago ao qual morreu em Atos capítulo 12, amém? Ele não chegou a escrever um livro, esse apóstolo não chegou a escrever um livro. Então, o livro de Tiago, ele é um livro do irmão de Cristo, do irmão de Jesus, irmão de sangue mesmo, tá, gente? Irmão, filho de Maria, em nome de Jesus. Então, esse apóstolo Tiago, ele era o irmão de Jesus Cristo, o irmão de carne de Jesus, amém? Então, só esses livros que não foram escritos pelo apóstolo Paulo. E aí também o livro de Hebreus, que a gente não sabe se realmente foi escrito por ele ou não. O resto dos livros foram escritos por ele, amém? Mas e Atos? Você não falou de Atos, Marcos. Atos, ele é ditado pelo apóstolo Paulo, e quem escreve é Lucas, o evangelista Lucas, amém? Então, ele foi ditado pelo apóstolo Paulo. Então, a gente pode dizer que o livro de Atos também dos apóstolos foi escrito também, foi direcionado à igreja, né? Foi direcionado à igreja de Cristo e foi escrito aí
foi ditado pelo apóstolo Paulo em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, nós vamos estar vendo essa trajetória. Nós vamos estar dando um panorama, né? Um panorama bíblico da vida do apóstolo Paulo até que ele pudesse chegar ao apostolado em nome de Jesus. Amém? Continuando o versículo 1, você vai ver assim: aos santos que estão em Éfeso. E aí nós vamos aprender também justamente um pouco sobre a história da igreja de Éfeso, sobre a história da cidade, sobre a história do que aconteceu na cidade de Éfeso após a ida do apóstolo Paulo ali na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Como que o apóstolo Paulo revolucionou, gente, aquela cidade. Nós vamos estar vendo isso também no decorrer das nossas aulas em nome de Jesus. Então, nós vamos ver a trajetória do apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse se declarar apóstolo, né, de Jesus Cristo, não é? Ele, para se declarar a isso, ele precisou ter uma caminhada com Deus até chegar a esse apostolado. Ele teve uma caminhada muito grande ali em nome de Jesus, e nós vamos estar vendo, provavelmente nós vamos estar vendo sobre um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo na próxima aula, no próximo domingo, em nome de Jesus. E aí ele direciona essa carta à igreja de Éfeso. Nós vamos ver um pouco da história da igreja de Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Então, você vai ver que o apóstolo Paulo ele institui a igreja ali em Éfeso, e ele então mostra essa carta, ela é direcionada aos fiéis da igreja de Éfeso. Amém? Aos fiéis da igreja de Éfeso. E aí o que nós temos que entender isso, né? Que a carta aos Efésios, ela é dividida em duas partes, para que o povo pudesse entender de como que se consegue a salvação, amém? E de como que se caminha na prática com Jesus Cristo. Essa é justamente o panorama do livro de Efésios, a visão do livro de Efésios. Amém? Então, a primeira parte do livro de Efésios, ela vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3, ela é justamente dividida nessa parte, justamente fala sobre o plano da salvação. Amém? A igreja e o plano da salvação. Então, o apóstolo Paulo ele vai explicar para o povo de Éfeso justamente de como que a igreja deveria se portar para alcançar a salvação. Amém? Paulo ele vai duas vezes a Éfeso, né? A primeira vez ele vai, fica ali um tempo e depois ele vai embora. A sua primeira viagem que ele vai para Éfeso, ele vai com Priscila, Áquila e Apolo, amém? Então ele fica ali um tempo, prega na sinagoga e depois ele vai embora e não continua ali em nome de Jesus, mas ele deixa ali os seus discípulos, que era justamente Priscila, Áquila e Apolo, amém? E aí depois ele viaja e ele navega de Éfeso, ele vai para Cesareia e sobe para Jerusalém e depois ele vai para Antioquia. Então ele não fica muito tempo ali, mas depois ele retorna lá. Depois de praticamente 2 anos, ele retorna justamente à cidade de Éfeso. Você vai ver ali em Atos capítulo 19 que ele retorna justamente para a cidade de Éfeso. E ali ele começa-se a pregar e ele fica um bom tempo ali. Ele fica durante 3 anos ministrando a palavra de Deus e ali ele institui realmente a igreja de Cristo naquele local. Amém? Então quando ele vai embora, a vontade dele realmente era voltar mais uma vez para lá, mas ele acaba não conseguindo voltar. A história, a Bíblia não nos conta sobre essa questão, amém? De que ele voltou à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso ali, a história não fala sobre isso, mas olha só como é que é interessante, a intenção dele era voltar. E aí quando ele vê essa intenção que ele não consegue, ele escreve essa carta aos Efésios em nome de Jesus, só que ele já está preso em uma casa, ele tem uma prisão domiciliar, amém, em Roma, ao qual ele fica preso ali em nome de Jesus, e ele começa a escrever. Ele escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos e Colossenses também. Aí ele escreve. Aí já se passou ali ele fica 3 anos, já se passou cerca de 5 anos que ele havia passado justamente em Éfeso. E aí no ano 60, entre o ano 60 e 62, é que ele escreve a carta aos Efésios, amém? Mas ele direciona justamente a quem? Ele vai falar que ele direciona aos fiéis que estão em Cristo Jesus. Então essa carta é direcionada àquelas pessoas que se renderam a Cristo.
E aí ele mostra o quê? Primeiro a igreja e segundo justamente de como que deveria ser a igreja e segundo também ele mostra o plano da salvação. Então se você pega o capítulo 1 ao capítulo 3, é direcionado justamente falando e explicando sobre o plano da salvação para a igreja de Éfeso. E aí nós podemos tirar, porque quando nós analisamos cada carta do apóstolo Paulo, que ele direciona às suas igrejas, às suas cidades, suas respectivas cidades ao qual ele passou, que ele direciona essas cartas para o povo judeu ou até mesmo para o povo cristão que havia se convertido, porque aqui no caso ele havia passado, porque ali tinha dois tipos de pessoas, né? Tinha os judeus, que eram justamente judeus convertidos, judeus rendidos a Jesus Cristo, e também tinha o povo grego, que havia também recebido a Cristo por intermédio do apóstolo Paulo e também dos discípulos que o apóstolo Paulo tinha deixado ali. Então olha só como é que é interessante, ele direciona a carta de Efésios justamente para esses dois povos. E o mais legal e o mais bacana, que todas as cartas do apóstolo Paulo nós podemos tirar lições para nós. Amém? Ele não tira apenas, ele não mostra apenas o âmbito de suas cartas, ele não direciona apenas as igrejas ao qual ele passou, mas dar-se para tirar o que? Ensinamento para nós, de como nós alcançamos, por exemplo, a salvação em Cristo Jesus. E Paulo ele tinha a autoridade para falar justamente sobre isso, porque o apóstolo Paulo foi aquele homem que foi alcançado pela salvação de Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, você sabe, nós vamos estar estudando e se aprofundando um pouco mais sobre a história dele no próximo domingo, mas se você, só para dar vamos dizer assim, um spoiler do que nós vamos estar vendo no próximo domingo, o apóstolo Paulo, ele era um homem ao qual perseguia o povo de Deus, amém? Ele perseguia os cristãos, ele era um perseguidor dos cristãos. E aí a Bíblia fala em Atos 9 que quando ele estava em caminho de Damasco, que ele sabia, por que em caminho de Damasco? Porque ele sabia que se a igreja chegasse, se o evangelho chegasse a Damasco, ali ele não teria mais como conter. E o objetivo dele era justamente esse, conter a propagação do evangelho, amém? E isso foi o objetivo, ele tentou fazer isso, mas aí a Bíblia fala que no meio do caminho, Jesus se encontra com isso, e nós vemos no decorrer da história da igreja que muitos tentaram barrar, tentaram impedir que o evangelho pudesse ser propagado, que essa nova religião, que essas boas novas pudesse ser propagada para todo o povo, justamente para o povo gentil, amém? Então olha só como é que é interessante. O apóstolo Paulo já pensava que se ele conseguisse travar ali na cidade de Damasco, o evangelho não se propagaria. Só que eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Deus ele sempre teve um plano e um propósito. Para que esse plano e esse propósito pudesse chegar até nós, muitas pessoas tiveram que se sacrificar e morrer para que isso pudesse ser alcançado por nós hoje. Amém? Aí você pega no decorrer da história, você pega principalmente o começo da perseguição da igreja, né? Vamos entrar no âmbito aqui da igreja, mas o começo da perseguição da igreja foi justamente o povo judeu perseguindo a igreja. Depois o povo judeu dá aquela maleada, aí começa Roma a perseguir a igreja em nome de Jesus. E aí você vê que tem uma perseguição ferrenha mesmo durante a igreja até o imperador Constantino, quando decreta a religião cristã ou a religião do cristianismo como a religião principal de Roma, não é? Que ele decretou ali e aí acaba-se então a perseguição à igreja, amém? E aí começa uma nova fase da igreja, que isso aí a gente vai ver mais para frente, em nome de Jesus, que aí a gente começa uma nova fase. Qual a fase que começa-se na igreja, né? Antigamente era a fase da perseguição, depois se torna a fase da inserção de outros cultos, amém? Então a inserção de ídolos, de imagens, de escultura, tudo aquilo que Deus abominava começou a ser inserido dentro da igreja, e aí a igreja começou a profanar, de vez de falar, começou a profanar o nome de Cristo. Mas isso é algo que nós vamos ver em outra aula, só para que você possa entender. Então o apóstolo Paulo, ele era aquele que perseguia o povo de Deus, a igreja de Cristo em nome de Jesus, e ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro no caminho de Damasco, amém? Ele tem um encontro no caminho de Damasco. A Bíblia não fala que quando foi que ele chegou em Damasco, a Bíblia fala que no caminho de Damasco ele tem um encontro com Cristo, amém? Antes de chegar lá na cidade de Damasco, ele teve esse encontro com Cristo, e aí ele acabou fazendo o quê?
ele acabou ajudando a propagar esse evangelho. Então, um homem que queria barrar o evangelho acabou propagando ainda mais o evangelho de Cristo para as outras nações. Bem, então nós vamos ver muito sobre isso, sobre essa questão em nome de Jesus que o apóstolo Paulo levanta, né, aqui na carta aos Efésios, e você vai ver que essa era a mensagem principal. Isso que é o mais gostoso de se estudar as cartas do apóstolo Paulo, que é justamente a mensagem principal dele era a mensagem do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, gente, ele traz a salvação do povo. Bem? Ele traz justamente algo diferenciado para a vida do povo. Então, assim, às vezes a gente está acostumado em ouvir uma pregação e ouvir uma mensagem, só que você não. Aquela mensagem, aquela pregação pode exaltar o seu ego, mas pode não te trazer a salvação que você precisa. Pode não te trazer aquilo que realmente é a origem do evangelho, que é justamente a salvação eterna, que é justamente a pregação de Cristo Jesus. Cristo tem que ser ministrado, Cristo tem que ser pregado. E esse era o ponto principal das cartas do apóstolo Paulo. O ponto principal das cartas do apóstolo Paulo era justamente o foco em Jesus, o foco em Cristo. Amém? O foco em Jesus Cristo. Em Paulo ele se tornou uma testemunha, ele se tornou uma testemunha de Cristo justamente mostrando que o mesmo evangelho que o alcançou no caminho de Damasco, esse mesmo evangelho poderia alcançar aqueles que queiram mudar de direção, mudar, porque a conversão e o arrependimento significa justamente isso, uma mudança de vida, uma mudança de direção. E esse era o foco principal da mensagem do apóstolo Paulo a todas as igrejas, a todas as cartas que ele direcionou. Tem esse foco principal, que é a salvação de Cristo, o evangelho genuíno, o evangelho que teria que ser pregado e ser anunciado. Você lembra em Atos capítulo 1 e o versículo 8, que Jesus chega aos discípulos e fala: ficai aqui em Jerusalém por um pouco tempo, até que do alto seja revestido de poder, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? E aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Amém? As testemunhas de Jesus, as testemunhas oculares de Cristo, as testemunhas que acompanharam justamente a trajetória de Jesus, os 3 anos e meio ao qual ele ficou aqui na terra, e depois a sua ascensão ao céu, a sua crucificação e a sua ascensão, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Então isso que é o mais interessante. Essa é a base da pregação do evangelho. Essa é a base da mensagem de Cristo para a humanidade. Amém? O próprio João Batista já anunciava isso, já falava para o povo se arrepender, se render a Jesus e se batizar para a remissão dos seus pecados, porque já tinha chegado a hora de justamente as pessoas enxergar que esse mundo não nos pertence. Amém? Por isso que não é à toa que quando o apóstolo Paulo ele vai ministrar em Romanos, ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Amém? Então olha só como é que é interessante. O apóstolo Paulo, quando recebe a Jesus, não se importava mais com a vida que ele levava aqui na terra. Mas ele tinha a concepção de que ele não era desse mundo e de que o mundo que estava esperando ele era muito melhor, 1000 vezes melhor do mundo que ele estava aqui em nome de Jesus. Bem, então nós vamos ver isso, nós vamos analisar justamente isso. Então nós aprendemos hoje o quê? Sobre o que é panorama, né? Que é uma visão não superficial, mas uma visão aprofundada. Nós demos um exemplo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é o panorama bíblico do Antigo Testamento e o panorama bíblico do Novo Testamento. Então nós vamos ter essa visão da carta aos Efésios. Prometo para você que nós não vamos tirar o foco dessa carta em nome de Jesus até a gente aprender mesmo realmente e assim absorver aquilo que Deus, aquilo que Jesus tem nos mostrado em nome de Jesus. E nós vimos um pouco também sobre a questão da vida do apóstolo Paulo, de quem era o apóstolo Paulo e por que ele direciona essa carta de Efésios à igreja de Éfeso. Amém? Nós vimos um pouco, nós vamos nos aprofundar mais, mas nós vimos um pouco no versículo 1 que Paulo se apresenta como apóstolo. Amém? E aí nós vimos que a trajetória do apóstolo Paulo foi uma trajetória difícil para ele se considerar como apóstolo. Amém? E depois nós vimos que a carta aos Efésios é direcionada aos santos em Cristo, ou seja, aqueles que são separados, aqueles que foram convertidos e se renderam a Cristo em nome de Jesus. Amém? Então eu vou ficando por aqui nessa primeira aula, já deu aí 40 minutos de aula,
Eu vou ficando por aqui, em nome de Jesus. Eu espero você na próxima aula, ao qual nós vamos estar começando a falar justamente sobre a vida do apóstolo Paulo, e nós vamos estar aí dentro dessa vida do apóstolo Paulo, nós vamos estar entrando de cabeça, mergulhando mesmo, amém? Vamos estar examinando mesmo esse livro de Efésios, e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção tremenda para a sua vida em nome de Jesus, amém? Então você que gostou do vídeo de hoje, dessa introdução, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe com mais pessoas em nome de Jesus, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. E aí eu faço um convite, espero você na próxima aula, às 10 horas da manhã no domingo, ao qual nós vamos estar esmiuçando, estudando mesmo o livro de Efésios em nome de Jesus. Um forte abraço e olha, não se esqueça, amanhã, segunda-feira, nós vamos estar com a nossa live às 9h30 da noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.